turminha, voltando aqui então, como nós estávamos falando de diabetes, e aí a gente veio aqui falar da cetoacidose diabética, que seria o coma ou pré-coma diabético, tá bom? Então eu vou ler para vocês que a gente parou lá para saber as complicações. Então, distúrbio metabólico grave, caracterizado pela concentração elevada de cetoácidos, né, no plasma, decorrente da falta relativa ou absoluta de insulina. Então, quando falta insulina totalmente para colocar esses cetoácidos dentro da célula, que seria aqueles grãozinhos que eu expliquei para vocês na sala de aula, é mais comum nos diabéticos insulino dependente. Então, essa cetoacidose diabética é mais comum no paciente que faz uso de insulina. O paciente que tem diabetes tipo 2 já não é tão comum, ok? E a deficiência da insulina ocasiona a degradação da gordura em ácidos graxos, que serão transformados pelo fígado em corpos cetônicos, tá? Então, essa gordura se degrada e acaba virando no organismo corpos cetônicos. Bom, quais são as causas? Diminuição ou interrupção da injeção da insulina, erros ou excessos de dietéticos, infecções e doenças e estresse. Essas são as causas do paciente fazer uma cetoacidose diabética, tá? Ah, professora, ficou um pouquinho difícil. Eu não vou pedir para vocês cetoacidose metabólica, que seria esse distúrbio, cetoacidose diabética. Eu não vou estar pedindo para vocês porque eu vou estar abordando melhor no técnico de enfermagem. Mas o que vocês têm que saber? Que é a degradação da gordura, tá? Não tem como, acontece essa degradação da gordura no organismo porque não tem insulina e aí se transforma em ácidos graxos pelo fígado. Pronto, tá? E o que causa isso? Estresse causa, erros excessivos de dietéticos, infecções e doenças também pode causar. Sintomas, mucosas secas, poliúria, polidispepsia, que é sede intensa, odor de acetona com cheiro de frutas, respiração ruidosa, hipotensão, pulso fraco e rápido, fadiga, vômito, coma e desidratação. Vocês vão ver que eu pulei algumas coisinhas aqui que seria com respiração profunda, hiperventilação, que o paciente, quando ele está nesse parâmetro aqui, ele vai para UTI, ok? Então, não é caso de vocês estarem tão focados agora em cetoacidose diabética. Só saber que o paciente, ele fica com as mucosas secas, ele fica com poliúria, ele fica com odor cetônico, mas aí geralmente o paciente já chega com a diabetes lá em cima, ok? E aí esse paciente é encaminhado para o setor de urgência. Diagnóstico: hipoglicemia, hipercetonia, diminuição do pH sanguíneo, do bicarbonato e cetoinúria, tá? Que isso daqui o médico que vai controlar para a gente poder estar controlando esse paciente. E aí aqui vem o tratamento de enfermagem. Aqui vem o tratamento de enfermagem, que é restaurar o metabolismo intermediário pela administração de insulina. Tem que realmente administrar insulina, tem que ser intravenosa ou intramuscular. Lembra que eu falei para vocês? Paciente que vai tomar insulina intravenoso vai para o setor de hemodinâmico, setor crítico, ou urgência, emergência, área vermelha ou amarela ou UTI. Olha aqui, uma complicação da diabetes, cetoacidose diabética. É só ir associando a explicação. Essa complicação que eu acabei de falar para vocês, que eu não vou estar pedindo para vocês, porque geralmente ela é discutida no técnico de enfermagem, porque o paciente tem que estar monitorado, ele tem que ter cuidados específicos, como controle de pressão de hora em hora, glicemia de hora em hora. Esse paciente ele tem que ter uma volemia acompanhada, então ele é um paciente crítico, onde os cuidados de enfermagem vai passar para o técnico de enfermagem. É só para vocês terem um conhecimento breve, tá? Corrigir a desidratação, aí o médico vai estar corrigindo a desidratação. Controlar a pressão venosa, PVC, isso também é cuidado de UTI e é técnico de enfermagem que vai fazer, vocês vão aprender, não precisa ficar ansioso. Realizar passagem de sonda nasogástrica ou vesical a critério médico, ok? Agora as complicações crônicas, essas complicações crônicas é extremamente importante. O que é complicação crônica? Complicação crônica é uma complicação, é uma doença que leva a diabetes.
Então, IAM, né? Acidente vascular isquêmico, doença vascular periférica, doença renal, neuropatias, isso tudo leva ao paciente ter uma diabetes, tá ok? Bom, e aqui agora a gente fala do coma, né? Que é o coma não cetônico. Aumento da glicemia associada a uma desidratação grave, sem a presença dos corpos cetônicos, isso é, a cetose, geralmente acomete os diabéticos e não insulino dependente. É caracterizada por hiperglicemia grave. Significa que, para o paciente chegar em coma, que seria esse coma biporsomolar, o paciente sobe a diabetes dele, independente se é diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, e o organismo não consegue ter um equilíbrio por causa disso, não consegue nem atualizar esse equilíbrio com a insulina, podendo levar o paciente ao coma, ok? Quais são os sintomas? Desidratação importante, choque, paciente fica taquicárdico, alteração do sistema nervoso central, confusão mental, tupor, coma e convulsão. Gente, sempre confusão mental é algo que vocês têm que saber que várias doenças, elas vão ter o sintoma de agitação psicomotora. E às vezes o paciente fica confuso, ele fica agressivo, e aí a gente tem que associar isso à patologia do paciente. Não, tem casos que eu já acompanhei, infelizmente, do paciente, ele tá entrando em um coma, ou ele tá entrando numa cetoacidose metabólica, né, que seria a diabética, e ele fica lá agressivo, ele fica confuso, ele chega a ver até bicho, para vocês terem ideia. E as pessoas associarem a problema psiquiátrico, ok? Então não é assim, tem que associar a patologia. Uma das coisas também que eleva muito o sistema neurológico do paciente, que seria a insuficiência renal. Então, às vezes o paciente ele fica com a creatinina lá embaixo, lá em cima, perdão. Então, ele acaba se descompensando e aí ele vai ter uma alteração do seu sistema neurológico, né? Que é agitação, confusão mental, ele fica tendo visões. Então, isso tudo tem que ser associado à patologia. Será que ele não está assim por causa da patologia? O que será que está acontecendo com o paciente? Nem sempre o paciente é um paciente psiquiátrico, ok? Bom, turminha, então a gente termina aqui diabetes, ok? A gente vai entrar depois, na próxima aula, em hipotireoidismo e hipertireoidismo. Eu vou colocar para vocês o conteúdo da matéria e vou deixar vocês com esta aula. Deixa eu só esclarecer uma coisinha para vocês. Nós vamos ter um live toda sexta-feira. Esse live vai ser às 8 horas da manhã. Eu achei, porque a escola me deu aí um cronograma para que eu esteja com vocês às 8 horas da manhã. Eu acho que às 8 horas da manhã para vocês é muito cedo, né? Porque vocês, quando vêm para a sala de aula, vocês chegam, o horário é 8h30, né? Que vocês vêm. Então, vamos fazer essa live sexta-feira agora às 9 horas. E na live vocês me falam se dá para ficar às 8 ou não. Se não, eu vou e converso com a escola pra gente manter às 9, tudo bem? Então, sexta-feira live, 9 horas, ok? E como que é essa live? Eu vou ficar ao vivo e vocês vão tirar dúvidas da matéria, pessoal, tá bom? Tá tendo live que o pessoal fica perguntando coisas da escola, coisas do estágio. Então, a professora não sabe, eu só sei as coisas referentes à matéria. Qualquer dúvida administrativa, vocês têm que procurar a escola. Então, separem a dúvida de vocês, já deixem escrita aí a dúvida da matéria. E na sexta-feira, 9 horas, nós vamos fazer essa live ao vivo, ok? Um beijo, mas ainda essa semana eu ainda vou postando mais matéria, tá bom? Fiquem com Deus.